Glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Abram as vossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11. 1 Coríntios. Louvado seja Deus. É que o Senhor nos sustentou. Louvado seja Deus. 1 Coríntios 11, a partir do versículo de número 17. Santo de Israel. 1 Coríntios 11. Louvado seja Deus. 11:17. Glórias a Deus. É estudo. Aqui, vai. Obrigada. 1 Coríntios 11, 17, quem encontrou, diz amém? Amém. Quem está procurando misericórdia? Louvado seja Deus. Eu leio o versículo e a igreja lê o próximo e assim sucessivamente. De inserções nas ceias de irmãos, o modo de celebrar a ceia do Senhor. Nisto, porém, que eu vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes vos ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que ao vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque, comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tenham porventura casas para comer e para beber, ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm. Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, Tendo dado graças a Deus, disse: Tomai, comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados ao mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vós não sofreis para condenação. Quanto às demais coisas ordená-las-ei, quando for ter convosco. Glória a Deus. Toda a igreja, no socorro, o versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu vou passar para a pastora. Boa noite a todos. Podem sentar-se. Gostaria desde já de agradecer por essa oportunidade de poder pregar, amém? Nesse horário, já faz algum tempo que
acostumei a pregar sem o microfone. Eu acredito que nós vamos até qual horário? Até a hora que Deus quiser. Eu vou trabalhar. O que é isso? 7h20. Pode ser até 10 para Amém. Nós vamos juntos aqui até às 7:50, glorificando o nome do Senhor e ressaltando a gratidão pela oportunidade de trazer a palavra. Eu sei que o irmão Márcio tem pregado aqui nos últimos cultos, tem acompanhado. Que a bênção do Senhor continue sobre a sua vida. O ministério da pregação ele é difícil, assim como o do louvor, da evangelização, mas nós somos apenas instrumentos. A semente, ela transcende o semeador. Então não importa quem vai trazer a semente, só importa uma coisa: se a semente vai cair numa terra boa. Se a semente for boa e se ela cair numa terra boa, meu irmão, o instrumento pode ser uma jumenta, a gente falou com ela não, pode ser, glória a Deus, uma idosa como aquela mulher que tem mais de 90 anos, Débora, a profetisa do livro dos Juízes, pode ser o grande profeta Elias, Isaías, não importa quem é o mensageiro, o que importa é a semente e a terra. A semente não tem dúvida sobre ela, porque a semente ela vem do Senhor, do Criador do céu e da terra, a semente vem dele. No livro dos Salmos está escrito assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Esse rio é o próprio Senhor Jesus, Ele que garante a semente. Então não tem como a semente ser ruim. Agora a gente precisa ir para o terceiro elemento, que é a terra. E a terra hoje é você. E você vai escolher, aleluia, aonde que a semente do Senhor vai cair. Porque se você falar assim, ó, eu sou espinho, a parábola do semeador diz que a semente que caiu no espinho não foi para frente. Ela até brotou, mas ela não sobreviveu, porque o espinho sufocou ela. E diz que teve uma semente que caiu sobre uma fina camada de terra que estava sob um assoalho de cimento. Então aquela semente não teve profundidade, não conseguiu aprofundar sua raiz e também morreu. Mas ela fala sobre o terceiro elemento. Eu quero convidar você a chamar sua atenção aqui nessa noite para fazer uma escolha, a boa escolha, como a irmã de Lázaro fez. Você lembra da irmã de Lázaro? Aquela que Jesus falou assim, ela escolheu a boa parte. Ela parou o que ela estava fazendo para ouvir o que Jesus tinha para falar dentro da casa dela. E nós temos uma escolha para fazer aqui hoje. Escolha ser a terra boa, onde vai cair a semente do Senhor Jesus Cristo. Se você disser assim nessa noite, ei, eu quero ser a boa terra, glória a Deus. Percebeu como não importa quem é o semeador? Percebeu como não importa quem está lançando a semente? Porque se Jeová está garantindo que a semente é boa, e eu já garanti que eu serei terra boa, haverão curas nessa noite, haverão portas abertas nessa noite, haverá transformação, haverá milagres, pedidos sendo atendidos pelo próprio Deus. Mas nós precisamos fazer essa escolha, porque o inimigo das nossas almas vai tentar fazer com que nós façamos a escolha errada, baseados no nosso passado. Quem é que vai se lembrar daquele coxo que ficou 38 anos esperando alguém ajudar ele a se jogar nas águas aonde o anjo balançava as águas? E no dia que Jesus chegou, ele vai falar assim, Jesus pergunta, tu quer andar? E ele vai falar, olha, mas já faz 38 anos que eu estou aqui. Jesus pergunta, tu quer andar? Ele fala, olha, toda vez que o anjo balança a água, não tem ninguém que me joga. E aí Jesus a terceira vez, queres andar? E aí ele diz, eu quero. Porque às vezes a tristeza, a angústia, o peso do mundo, o cansaço do trabalho, a traição das pessoas, o engano de Satanás, a doença no corpo, a doença na alma, a doença no espírito, nos impede de quando Jesus chega, nós olharmos nos olhos dele e dizermos, eu quero andar. Mas nessa noite, Jesus já te deu condições de fazer uma grande escolha.
Eu creio que todos aqui vão escolher ser uma boa terra. Como que eu escolho ser uma boa terra, meu irmão Leandro? Eu vou te dar a resposta aqui. Sabe como que você escolhe ser a boa terra? Eu acabei de começar a pregar. Então você vai escolher agora que a tua tristeza, a tua angústia, a mágoa, o mal que Satanás lançou sobre você não é mais forte do que a tua vontade de vencer. Não é mais forte do que a tua vontade de viver o milagre que Jesus já preparou para você. Então você vai escolher passar por cima de tudo para viver aquilo que o Senhor preparou para você neste tempo. Amém? Os que estão com a sua Bíblia, por gentileza, vão abrir ela no livro do Gênesis. Glória a Deus. Eu peço perdão aos irmãos, eu estou com a Bíblia emprestada. O processo de libertação, eu estou sentindo. É uma longa história, não tente entender o que eu falei agora. Gênesis, glória a Deus, capítulo 7, nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Livro do Gênesis, capítulo 7. Perdão, Gênesis capítulo 6, versículo 13. Amém? Gênesis capítulo 6, versículo 13. Que diz: amém? Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de cipreste. Farás compartimentos na arca e a calafetarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás: de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Fará na arca uma janela de 1 côvado na parte de cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares, primeiro, segundo e terceiro. Amém? Glória a Deus. Não somente até aqui. Fecha teus olhos um momento, por gentileza. Estenda tuas mãos na posição de receber. Senhor, eu estou aqui diante dessas pessoas, mas não sou mais eu, mas sim o grande eu sou. Esta é a tua igreja, Jesus, que tu chamastes de noiva. Traz para nós a tua palavra, não aquilo que nós queremos ouvir, mas sim aquilo que nós precisamos escutar. Que o Senhor fale de forma clara, concisa e poderosa. Que o Senhor ensine, exorte e edifique. Que ninguém saia daqui como chegou, que todos nós saiamos diferentes. Quem crer diz amém. Amém. Glória a Deus. Então agora nós temos a pessoa de Noé, e nós conhecemos a famigerada história da Arca de Noé. A questão que eu quero trazer nessa noite, respeitando a vontade do Senhor Jesus de falar aos nossos corações, é a situação na qual se encontrava Noé. Veja que Deus vai até Noé, porque a palavra disse que Deus encontrou em Noé alguém que tinha um coração bom, diferente de todas as outras pessoas no seu tempo. Eu tenho alguns elementos importantes que eu quero compartilhar com você aqui. Veja que Deus está observando o tempo, e Deus está fazendo uma comparação. Veja que Deus está olhando para a terra e Ele está procurando um determinado perfil de pessoa. Existe um hino de uma cantora que ele diz assim, o hino conta a história do rei Davi, e num determinado momento diz assim, ele é exatamente igual a você, o seu perfil é de alguém que já sofreu. Glória a Deus. Veja que na ocasião em
eu vou ser, eu escolho. Eu escolho quando eu vou responder às provocações. Eu escolho quando eu vou colocar algo diante do altar de Deus como um pedido para a bênção da minha vida. Eu escolho quando eu quero ser melhor, diferente e viver segundo o coração de Deus. Essas são minhas escolhas. Então Noé escolheu ser diferente das pessoas do seu tempo. Então Noé, quando aquelas pessoas faziam maldades, não é que ele não fazia nada, ele fazia o oposto, ele fazia o bem. E isso chamou a atenção de Deus. Eu preciso dividir algo com você nessa noite. O que vai chamar a atenção de Deus não é o que a gente faz diante dos homens, porque nem todos nós temos holofotes sobre nós. Nem todos nós somos importantes para um grande número de pessoas. Porém, o que vai chamar a atenção de Deus é aquilo que você faz no teu secreto. É aquilo que você tem como pensamento oculto. São as tuas intenções que te levarão a escolher ser a pessoa que você de fato é. Porque o homem vai julgar a foto, mas Deus assiste o filme. Eu estou vendo uma foto de você. Você se arrumou para vir aqui nessa noite. Você se preparou. Eu estou vendo uma foto boa. Mas quem te conhece fora daqui chama-se Jesus. E é por isso que Ele vai falar algo para você que Ele não vai falar para mais ninguém. Eu estou pregando aqui nessa noite e cada pessoa está recebendo essa palavra de uma forma diferente. Alguém aqui vai entender o que eu estou pregando a respeito da sua vida profissional. Alguém aqui vai levar isso para a sua vida conjugal. Alguém está enfermo e vai entender que Deus está tratando a sua enfermidade. O nome disso é Espírito Santo. Uma palavra sai da minha boca, mas Ele leva a mensagem diferente de acordo com aquele que precisa. Aí tem gente que não vai ouvir nada, mas a Bíblia diz assim: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O quê? O que o Espírito diz às igrejas. Não é esta igreja, a igreja da esquina, a igreja da avenida, não. São as igrejas. Cada um aqui é uma igreja. O que o Espírito diz às igrejas, Ele vai dizer coisas diferentes. Ele vai falar a mesma coisa e cada igreja vai ouvir de forma diferente. E aí, Noé, ele chama a atenção de Deus, mas talvez nem era a intenção dele. Ele só estava seguindo o coração dele. Eu acho que eu tenho que fazer isso aqui. Mas está todo mundo fazendo diferente. Não importa. Me incomoda fazer o que está todo mundo fazendo. Então eu tenho que fazer diferente. Vocês estão ouvindo isso aqui? Aleluia, Deus. Então Noé, ele é uma pessoa que recebe uma ordem de Deus. Meu filho, eu vou destruir a terra. Eu vou destruir a humanidade. Olha o que Deus está contando para Noé. Um segredo, sim ou não? Aleluia. Você contaria um segredo seu que ninguém pode saber para alguém que é indiscreto? Contaria? Deus sabia que ele podia confiar em Noé. E o Espírito Santo que está ministrando a palavra, não sou eu. Você está olhando aqui, está me vendo, mas não sou eu que estou pregando. É aquele que te conhece, ele viu o dia que você nasceu. Ele te formou osso por osso dentro do ventre da sua mãe. Aleluia. E ele está fazendo uma pergunta para ti na noite desse domingo. Aleluia. E eu ouço essa pergunta, e se você ainda não ouviu, eu preciso contar qual é. Sabe qual é? Ele está perguntando para mim, e ele está perguntando para você nessa noite. Ei, eu posso confiar em você? Noé, agora quando eu falar Noé, você não vai ouvir mais Noé, você vai ouvir o teu nome. Sabe por quê? Está escrito aqui na palavra: eis que te tomo pela tua mão direita
Toda vez que Deus te fizer uma pergunta, fica tranquilo, Ele já sabe a resposta, Ele só quer revelar ela para você. Eu vou destruir a humanidade. Deus está contando um segredo. Noé, fique espantado. Mas tem uma coisa, eu observei o teu coração, diz o Senhor, e eu vou livrar você e a tua família. Só que eu sei que você tem um coração obediente. Então você vai me fazer um favor. Você vai construir uma arca. Deu a medida, falou qual era o material. Nunca havia sido construído um barco naquele tempo, porque nunca havia caído chuva torrencial sobre a terra. Então Deus está revelando algo que ainda não aconteceu. E aí Noé, por causa da obediência, ele começa a fazer o que Deus mandou. Só que eu vou aprender algo importante aqui com Noé, que eu quero compartilhar contigo, para a gente aprender junto aqui nessa noite. Quantos aqui estão ouvindo essa palavra? Obedecer a voz de Deus vai fazer com que a sua vida fique difícil. Porque enquanto Noé ia cortar madeira para construir a arca, que todos nós sabemos não era pequena, as pessoas estavam vendo, porque ele não fez nada escondido. E a palavra diz que eles zombavam de Noé. Todo aquele ambiente, todas aquelas pessoas, além de não entender o que ele estava fazendo, perguntavam, ele contava a verdade e as pessoas zombavam dele. Mas não foi um dia nem dois, porque pelo cálculo da palavra, ele ficou mais ou menos 150 anos construindo a arca. Você imagina o que é 150 anos? Todo dia, de manhã até a noite, alguém passar por você e tirar sarro de ti, e não bastando tirar sarro da sua família. Porque Deus deu a revelação para Noé, mas não deu para os filhos dele que estavam ajudando a construir a arca. Então ele teve que convencer a família, ele, mostrar para eles que ele acreditava no que ele estava falando, para que aquelas pessoas ajudassem ele, para que elas também fossem salvas. Glória a Deus. Noé estava num ambiente que era hostil. Ele tinha tudo para desacreditar daquilo que Deus tinha falado, porque Deus falou uma vez só, mas ele era zombado todos os dias. O que eu preciso dividir com você nessa noite? Se o Senhor te deu uma palavra, não importa o que as outras pessoas digam, continua fazendo o que Deus pediu para você fazer. Irmão, mas não tem ninguém fazendo. Ah, meu irmão, isso é um sinal de que foi o próprio Deus que pediu para você fazer. Irmão, mas ninguém concorda com o que eu estou fazendo. Esse é outro sinal que foi Yahvé quem mandou você fazer. Esse é outro sinal de que foi Yahvé quem mandou você fazer. Ele tinha que acreditar mais do que todo mundo, porque ele tinha pessoas para motivar. A palavra fala sobre uma nuvem de testemunhas que está em volta de nós. Você quer saber como que você atrai as pessoas para a presença de Jesus, sendo parecido com Jesus? Sabe quem é um grande pregador? A maior pregação é aquela que você não usa uma palavra, mas o teu testemunho converte. Glória a Deus. Você quer ver salvação entrando dentro da sua casa? Começa a viver milagres na tua vida. Você não vai precisar falar uma palavra. Por que as pessoas seguiam Jesus? Porque ele fazia um milagre na vida de um. Quem estava em volta se convertia. Quem está ouvindo o que eu estou dizendo? Irmão, mas eu sou o mais pobre da minha família. Eu sou quem tem menos instrução. Eu sou menos esperto. Eu sou mais baixinho. Eu sou o que se veste pior. Deixa eu te falar.
estão à sua volta. Por que Deus me chamou? Por que Deus me escolheu? Por que Ele escolheu Noé? Porque Ele chama as coisas que não são para confundir as que são. As tolas para confundir as sábias. As loucas para confundir as sábias. Glória a Deus. A gente participou da ceia aqui hoje. Já parou para pensar no poder que esse ato tem? Eu tenho algo importante para dividir com você aqui hoje. Meu Deus, veja isso. Quando Jesus morre na cruz, quando Ele entrega o seu Espírito diante de Deus, quando Ele diz, Pai, está consumado, e Ele morre, quando Jesus morre, sabe o que Ele quer dizer para mim e para você? Toda vez que a gente levanta de manhã e a gente diz assim, Jesus, eu estou tão fraco. Toda vez que a gente tem um problema diante de nós, que é grande, a gente diz, Senhor, eu não tenho condições de lidar com essa situação. Todas as vezes, minha irmã, meu irmão, que nós nos deparamos com a correspondência que faz o nosso coração entristecer, ficar amargo, a nossa conta bancária nos dá vontade de chorar, a gente senta no banco mais próximo, cansado, abatido, e diz assim, Senhor, eu não aguento mais. Sabe o que o último suspiro na cruz do Calvário quer dizer para mim e para você? Quer dizer o seguinte, é isso mesmo, você não aguenta mesmo, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, e aonde acaba as tuas condições, começam a minha. Glória a Deus. Ele quer dizer na cruz que nós somos como o bichinho de Jacó, a nação desprezada, aquele a quem ninguém fez questão. Ele está nos dizendo sobre Isaías 53, não tinha parecer e nem formosura, não tinha nada nele que nos agradassemos, era um homem de dor, pesado, com seu semblante entristecido, marcado, trilhado pelas nossas transgressões e marcado pelo nosso pecado. E ele olha para nós e diz, é na tua pequenez que eu me mostro grande diante daquele que diz que é grande. Eu tenho que lembrar daquela canção, glória a Deus, aleluia. Ele era só um menino na frente daquele gigante. Do ponto de vista humano, Davi morreria ao primeiro instante, porque na lógica do homem o maior vence o menor, e o mais fraco sempre acaba lá no pó. Aí Davi vai na frente do Golias e fala assim, ó, ele não fala nada, mas o Golias fala para ele, eu sou algum cachorro para você vir a mim com pau e com pedra? Eu vou te matar. E aí Davi olha para o gigante, depois do gigante falar, Deus vai falar algo com alguém aqui agora, porque isso vai sair totalmente do contexto. Quando você estiver diante do teu inimigo, deixa ele falar primeiro. Glória a Deus. Eu não sei por que eu falei isso, mas quem ouviu sabe. Ele deixou Saul falar primeiro, e na sequência, o que Davi vai dizer? Você vem a mim com espada, com lança, com escudo, com capacete, com armadura, mas eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você tem enfrentado, e hoje Ele te dará nas minhas mãos, e eu vou cortar tua cabeça, eu vou entregar as bestas do céu e aos animais da terra, e o exército de Deus vai prevalecer sobre os filisteus. Não entendeu? Aleluia. Quando você acordar de manhã cansado da vida, quando você olhar aquela conta impagável, quando estiver diante